Segundo Boni, a fotografia é um recorte espaço-temporal da realidade, e Kosoe conceitua que, além do registro visual documentar uma parcela da realidade, ele registra também o estado de espírito de seu emissor naquele momento, de modo em que dois fotógrafos expostos à mesma cena não a fotografam da mesma maneira. O fotojornalismo é uma linguagem expositiva de ideais políticos através de imagens. A visão ideológica aplicada sobre as fotografias podem parecer inocentes ou até mesmo snobs, como se a participação sociológica do fotógrafo, como agente da comunidade, não estivesse sendo cumprida. E assim como um discurso público, a ideologia de um fotógrafo pode sim estar em espaço de discussão. O fotojornalismo ele é um gênero de fotografia que se aproxima do documental, mas não se reduz ao documental, e ele é um gênero de jornalismo que se diferencia das outras mídias, do rádio, da TV, do impresso e do digital, porque ele tem uma mídia própria que é todo o suporte de imagem, seja ele no físico ou no digital. O fotojornalismo é aquele que a gente consegue dividir nos gêneros dentro do fotojornalismo, que são fotografias de notícias, então aquelas fotografias que acompanham um texto jornalístico, ou um trabalho, pode ser na televisão, pode ser no impresso, pode ser no digital, em que você apresente uma fotografia para falar de uma notícia. Isso é fotografia de notícias. Você também tem a fotoreportagem, que ela pode ser uma grande fotoreportagem, que é aquela que tem assim um monte de textos, e aí ela vai ser acompanhada por um monte de fotografias que juntas vão contar uma história. E quando eu faço isso, de contar a história com as fotografias em sequência, eu estou fazendo fotoreportagem. Então, de novo, estou no fotojornalismo e não só fazendo fotografia documental, registros, fotográficos. O fotojornalismo, ele surge precisamente, assim, tem os marcos históricos, e aí precisamente datam do início do século XX na Alemanha como profissão, fotojornalismo. Só que antes disso, na mesma Alemanha, a gente tem o registro daquilo que seria a primeira foto de fotojornalismo, que na verdade não era uma foto, porque era um daguerreótipo, de 1800 e alguma coisa, que tinha uma informação visual que era com o objetivo de comunicar uma verdade do que tinha acontecido. Então, por exemplo, era uma imagem de uma fotografia, de uma cena de incêndio que tinha acontecido em um bairro de Hamburgo. Então aí a intencionalidade daquilo já ali no século XIX, na metade do século XIX, era comunicar a notícia do incêndio através da fotografia e não do relato textual, que era o que acontecia nos jornais. Digamos que o fotojornalismo é a única das práticas documentais, além do documentário, que permanece válida nos dias atuais. Porque ao redor disso a gente tem a ideologia do jornalismo, que é a ideologia da verdade, da busca da verdade, como se o jornalismo contasse a verdade para as pessoas. A gente sabe que não é exatamente assim que acontece. E isso acontecia muito fortemente, para contar uma historinha, que é uma historinha que eu gosto de tratar, que é a história do Charcot, que é o Jean-Martin Charcot, que era um médico psiquiatra, neurologista, que tinha uma clínica de psiquiatria, que é o Hospital Psiquiátrico da Salpêtrière, em Paris, na França, no século XIX, onde eram internadas mais de 5.000 mulheres com a doença chamada histeria, que hoje a gente sabe que não é uma doença, é um tipo de comportamento que qualquer pessoa pode ter, mas que naquela época se imaginava até que era, a doença do útero, porque só mulheres que tinham essa doença, e aí ele queria investigar isso. E como é que ele investigava isso? Com médicos fotógrafos. O método diagnóstico e investigativo da medicina daquela época, naquela clínica, era a fotografia. Não era um outro tipo de exame de imagem, não era um tipo de ressonância, não era entrevista sobre os sintomas. Era assim, nossa, essas mulheres que estão aqui histéricas, histeria é aquele comportamento que a gente tem espasmos, tiques nervosos, ou comportamentos de ajuste do corpo, no meio de situações em que não era para ter aquele tipo de comportamento. Isso não era fotojornalismo, mas a ideologia que guia o fotojornalismo, ela tá nessa história, que era a fotografia de ciência, era a fotografia como algo que era capaz, já que ela é um registro químico, físico ali, e que está vendo de fato o que está acontecendo, ideologicamente falando, ela seria capaz de dizer para os cientistas, para os médicos, o que estava acontecendo com aquele corpo. Então eles queriam achar onde a origem dessa doença. Para uma análise ampla da profissão,
Podemos puxar o caso do fotojornalismo de guerra no caso do apartheid. E também observar os 4 fotógrafos que faziam parte do clube do Bang Bang, em especial Kevin Carter. Os membros do Clube do Bang Bang. João Paulo da Costa da Silva nasceu em 9 de agosto de 1966, em Lisboa, Portugal. Ele começou a fotografar em 1989 como freelancer. Co-criou o Clube do Bang Bang com Greg Marinovich. Greg Marinovich Sebastian nasceu em 8 de dezembro de 1962, na África do Sul, e em 85 começou sua carreira fotografando um arcebispo da época. Após isso, ele entrou para o exército e, a fim de evitar seu trabalho em campos, ele se mudou para outro país. Assim, ele conheceu os membros da Southwest African People's Organization, SWAPO, e se tornou interessado por explorar as condições de vida extremas em situações políticas. Ken Ulcerbrook nasceu em 14 de fevereiro de 1962. Ele teve dificuldade em começar seu trabalho como fotógrafo, indo em jornais tentar vender as fotos que ele tirava ilegalmente durante seu serviço militar. Ele foi morto por membros da NPKF e foi dado como se sua morte não tivesse responsáveis. Kevin Carter nasceu em 13 de setembro de 1960 na África do Sul, durante o Apartheid. Após o ensino médio, ele foi convocado para as Forças Armadas e serviu na Força Aérea por 4 anos. Ele começou sua carreira na fotografia em 83 e foi o primeiro a fotografar uma execução pública. Em março de 93, no Sudão, ele fotografou uma criança faminta tentando chegar a um centro de alimentação da ONU, quando um abutre aterrissou nas proximidades. Essa foto ganhou um prêmio e gerou diversas críticas, que levaram ele a cometer suicídio. O Clube do Bang Bang teve seu ápice na África do Sul durante o Apartheid, um sistema político-econômico baseado na divisão do povo pela cor de sua pele e que levantava uma bandeira de supremacia branca e anticomunismo. A consolidação do regime se deu em 1948, como período de estabelecimento de leis de demarcação de território entre brancos e negros, proibição de casamento e até mesmo relações sexuais interraciais, necessidade de passe para circular em território de outros grupos étnicos, serviços públicos separados e entre outras medidas que fomentavam cada vez mais a segregação. O território sul-africano foi dividido nas chamadas homeland ou bantustões, jogando a população negra cada vez mais para a periferia do país, fragmentando-a e diminuindo a possibilidade de mobilização do povo. Apesar desse cenário, no período de 1966 a 1984, o país apresentou intenso desenvolvimento econômico, mas que evidenciava a desigualdade social entre a população. A partir da década de 80, iniciou-se o declínio do regime e uma mobilização por parte do povo. Entre 1990 e 1994, com a libertação de Nelson Mandela, conflitos entre diversos grupos negros resultaram em 14 mil mortos. Tal período foi quando o Clube do Bang Bang esteve na região. Com a eleição de Mandela em 1994, o Apartheid chegou ao fim, surgindo a Comissão de Reconciliação e Verdade, que reconheceu diversos crimes cometidos por guerrilhas e grupos de direita. Em 2004, o diretor Dan Kraus gravou um documentário sobre a experiência do Bang Bang, dando ênfase, na verdade, na experiência vivida pelo Kevin Carter. O ponto de vista defendido por pessoas próximas a ele enfatiza principalmente a dicotomia da função do fotojornalista. A exposição à morte, ao seu sofrimento, pior ainda, ao assassinato do seu melhor amigo Ken Westbrook, culminou numa perturbação mental imensurável, levando até ao seu suicídio. A questão é que, na época, muito se discutiu a respeito do que o fotógrafo poderia ter feito após o registro, que inclusive lhe rendeu um Pulitzer. Era uma criança com destino selado, e o autor, frente ao fato, desejava que fosse arrebatado dali naquele mesmo momento. Rogou a Deus, pois sabia que salvar a criança extrapolava seus limites tanto na profissão como em suas outras faculdades mentais. Afinal de contas, o que de fato poderia ter sido feito? No fim, após a ascensão do Mandela ao poder, todas essas experiências foram registradas na sua retina, mais palpável que qualquer fotografia. Seria mesmo possível prosseguir na carreira? O Carter olhou para o abismo, que já observava desde a sua decisão de mostrar ao mundo a realidade desumana na África do Sul, a realidade que o circundava, aquilo que ressignificou toda a fotografia em âmbito internacional. A exposição de fotojornalistas à vida real, crua e sem pudor é um tópico que precisa ser levado em consideração.
quais são os efeitos a longo prazo? É inerente ao ser humano o contato com essas experiências e existe um preparo adequado que não descarte a lógica e o emocional daquele que fotografa? É de fato uma dicotomia, pois sem os registros, o relato falado não cumpriria a função de expor com tamanha sobriedade. Premiada e excomungada, a foto do Kevin Carter é na verdade um agente social que sensibiliza a população em relação aos fatos históricos e que revelam o racismo e a segregação durante o apartheid. No fim, apesar das diversas acusações a respeito da sua pessoalidade, os registros denunciaram perfeitamente o que tinha que ser denunciado, e é isso que determina a profissão do fotojornalista.